Oi gente, bom dia, sou a Letícia Baltazar e vamos começar agora a apresentação sobre crononutrição e obesidade. Bom, antes de começarmos propriamente o assunto, nós temos que entender o que é a crononutrição e como esse termo funciona e se aplica na nutrição e no nosso dia a dia. A crononutrição vai ajudar todos os ritmos biológicos de funcionamento do corpo de acordo com os diferentes períodos ao longo do dia. Ela vai se basear na relação íntima entre os padrões temporais de alimentação, os ritmos circadianos e a saúde metabólica. Ritmos circadianos são processos endógenos, cíclicos, que ocorrem com uma periodicidade de aproximadamente 24 horas. Ou seja, a crononutrição é a área de conhecimento que estuda como o relógio biológico de cada indivíduo influencia na alimentação, ditando o melhor horário para cada refeição. A crononutrição sugere que o horário da alimentação feita por um indivíduo é tão importante quanto a quantidade e a qualidade de cada alimento ingerido. Agora nós vamos entender como que a obesidade funciona, o que ela é e como que ela está presente atualmente no Brasil. Então, a obesidade é considerada uma doença multifatorial, ou seja, vai muito mais além da ingestão de energia consumida pela alimentação. Há múltiplos fatores que estão envolvidos na gênese da obesidade, como comportamentais, emocionais, genéticos e até mesmo ambientais. A condição de obesidade é um fator de risco para diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares e respiratórias e até mesmo certos tipos de câncer. Agora vamos entender o atual panorama da obesidade no Brasil. Segundo pesquisas do IBGE, houve um aumento no número da obesidade entre adultos no Brasil. Entre 2003 e 2019, a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais de idade mais do que dobrou no país, passando de 12,2% para 26,8%. Nesse período, a obesidade feminina passou de 14,5% para 30,2%, enquanto a masculina passou de 9,6% para 22,8%. Dados mostram que em 2019, uma a cada 4 pessoas de 18 anos ou mais de idade no Brasil estava obesa, o equivalente a 41 milhões de pessoas obesas no Brasil. O excesso de peso atingia 60,3% da população de 18 anos ou mais de idade, o que corresponde a 96 milhões de pessoas, sendo 62,6% das mulheres e 57,5% dos homens. Esse cenário é muito preocupante, porque é notório que a obesidade continua aumentando ainda mais no decorrer dos anos por uma série de fatores. A OMS estima que em 2025, 700 milhões de indivíduos no mundo estarão na classificação da obesidade. Então, gente, a obesidade é uma doença muito grave e há vários fatores que podem conduzir ao seu aparecimento. A maioria dos artigos que encontramos falavam que não respeitar os horários das refeições era um desses fatores que conduzem à obesidade. Então, por ser a obesidade uma patologia que leva ao aparecimento de outras doenças graves, como hipertensão, doenças cardíacas, o diabetes do tipo 2 e câncer também, dentre outras doenças, elevou-se a importância de se encontrar ou aprimorar estratégias de saúde para combater o ganho excessivo de peso. E a crononutrição é uma dessas estratégias. Mas qual a relação entre a crononutrição e a obesidade? Bom, a crononutrição é considerada a chave que ajudará a entender porque há um aumento no número de pacientes com obesidade ou síndrome metabólica, apesar da diminuição da ingestão de energia. Alguns estudos falando sobre isso. Existem relógios circadianos no corpo humano. E esses relógios têm ciclos intrínsecs de 24 horas, que permitem a expressão de atividades em momentos apropriados. E o nosso principal relógio circadiano, ele está localizado no cérebro. É uma região do hipotálamo, que é chamada de núcleo supraquiasmático. Esta figura aqui, que retiramos de um artigo referenciado no próximo slide, mostra que há ponteiros
do relógio circadiano por todo o corpo humano. E o primeiro dele está localizado no sistema nervoso central, como eu já disse, no hipotálamo, chamado de núcleo supraquiasmático. Esse é o relógio mestre, o relógio supremo, e ele é controlado predominantemente pelo ciclo claro-escuro, e ele sincroniza vários outros relógios periféricos que estão em vários órgãos e tecidos, como no fígado, no trato gastrointestinal, no tecido adiposo do sistema endócrino e no músculo esquelético. Esse sistema sincronizado, ele regula o tempo dos processos fisiológicos, especificamente aqueles envolvidos na digestão de alimentos, como a secreção de enzimas digestivas, polissacarídeos e hormônios, a absorção de nutrientes, o metabolismo de glicose e lipídios, o esvaziamento do estômago, a produção de hormônios que regulam o apetite. E tudo isso, por sua vez, influencia o consumo dos alimentos, a escolha dos alimentos, o tamanho das porções, podem afetar o gasto energético, como o metabolismo basal, o efeito térmico dos alimentos e a atividade física. O artigo aqui ao lado, que encontramos, diz que os nutrientes podem controlar o relógio circadiano. Tanto os nutrientes quanto o horário das refeições podem afetar o sistema do relógio circadiano. Então, a crononutrição tem dois aspectos. O primeiro aspecto que o artigo cita é que os nutrientes, os componentes dos alimentos, regulam o sistema do relógio. Ele cita o exemplo da cafeína, que pode prolongar o período dos relógios circadianos e o ritmo da atividade locomotora. E dietas ricas em gordura podem alterar os ritmos de lipogênese, lipídios circulantes, as atividades locomotoras e o comportamento alimentar. O segundo aspecto é que o horário das refeições afeta a saída do sistema do relógio. Por exemplo, pular o café da manhã e comer à noite aumenta o risco de obesidade. Enquanto as refeições com restrição de tempo previnem distúrbios metabólicos induzidos por dietas ricas em gordura. Ele cita que a alimentação regular com restrição de tempo sincroniza e amplifica os ritmos do sistema do relógio, enquanto a alimentação irregular, a alimentação comum, ela causa desincronização e atenua os ritmos do relógio, provavelmente levando a distúrbios metabólicos. Relógios periféricos sincronizando, que pode levar ao aumento da obesidade e os distúrbios metabólicos. Pesquisas nessas áreas mostram o horário em que as refeições são consumidas, a distribuição de energia ao longo do dia, a alimentação noturna excessiva e a frequência de ingestão, que podem influenciar no metabolismo e elevar o risco de doenças metabólicas e nutricionais. Considerando o crescente corpo de evidências ligando o ciclo circadiano à saúde metabólica e à nutricional, a organização circadiana parece ser clinicamente importante na compreensão de doenças como obesidade e talvez no tratamento nutricional dessas. Portanto, a crononutrição surge como uma ferramenta importante para a saúde metabólica nutricional de determinados grupos populacionais. Por exemplo, trabalhadores em turnos e no tratamento de doenças, como anteriormente dito, a obesidade. Alguns estudos identificaram genes de relógio circadiano em quase todos os tecidos e órgãos, com um papel significativo nas principais etapas do metabolismo dos nutrientes. E a formação, a expressão e a supressão da transcrição destes genes resultam na ritmicidade de 24 horas. E assim, o relógio circadiano modula o metabolismo
de energia através do controle das atividades enzimáticas, dos sistemas de transporte e de receptores nucleares envolvidos no metabolismo de nutrientes. Em algumas desordens alimentares, como a síndrome do comer noturno, reconhecida como um atraso de fase da alimentação, o ritmo de alimentação ele pode ser alterado. E assim, a síndrome do comer noturno pode ser um fator que influencia na obesidade, modificando padrões de sono, o padrão alimentar, o apetite e a regulação neuroendócrina. Outro estudo que podemos citar é sobre a crononutrição como prevenção e tratamento da obesidade e diabetes do tipo 2. A proliferação na taxa de diagnóstico de obesidade e diabetes mellitus do tipo 2 continua inabalável, com as recomendações atuais para as mudanças primárias no estilo de vida, ou seja, modificação dos padrões alimentares, tem um impacto limitado na redução da incidência dessas doenças metabólicas. O acesso 24 horas por dia a alimentos ricos em energia e pobres em nutrientes torna desafiadoras as mudanças de longo prazo nos hábitos alimentares. Portanto, há uma necessidade urgente de inovações na entrega de intervenções dietéticas baseadas em evidências para resgatar alguns dos efeitos que uma boa dieta e uma boa alimentação pode trazer como tratamento e prevenção de doenças como diabetes e obesidade. Então, com a crescente percepção de que a duração da ingestão de alimentos durante o dia tem efeitos profundos em vários processos fisiológicos e metabólicos, esse estudo discute protocolos dietéticos que modificam o tempo de ingestão de alimentos para alterar o ciclo da alimentação e jejum. Essa crononutrição funciona para otimizar o metabolismo, sincronizando a ingestão de nutrientes para as fases dos ritmos metabólicos, para melhorar a sensibilidade à insulina de todo o corpo e o controle glicêmico, e assim impactar positivamente a saúde metabólica. A manipulação da composição de macronutrientes na dieta, juntamente com a redução da ingestão de energia, têm sido ferramentas tradicionais para melhorar essa saúde metabólica. No entanto, a partir desse estudo, evidências sugerem que o jejum periódico e a restrição da duração diária da ingestão de alimentos pode retardar e muitas vezes reverter os sintomas associados a distúrbios metabólicos. De acordo com as modificações ocorridas nos padrões alimentares, diante da disponibilidade dos alimentos, a fome e a saciedade, os horários de alimentação são ditados pelo relógio circadiano, que tem o objetivo de detectar os nutrientes para agir sinergicamente, mantendo a homeostase dos mesmos. E diante disso, a gente trouxe um artigo para analisar que aborda justamente sobre a importância do relógio circadiano e o seu papel na proteção contra distúrbios metabólicos através de estudos realizados em camundongos que foram geneticamente manipulados. E como resultado destes, a gente pôde analisar que camundongos com perda funcional do corpo ou tecido específico, ou alelos hipomórficos de genes circadianos, resultam em amplos distúrbios na glicose, além da homeostase lipídica que ocorre na microbiota intestinal dos mesmos, e que pode gerar resistência à insulina. E ainda de acordo com estudos abordados por esse artigo, os períodos sustentados de restrição crônica de energia ou jejum intermitente são responsáveis por atrasar ou reverter diversos processos subjacentes à patogênese da obesidade, por exemplo, diabetes, hipertensão, resistência à insulina ou dislipidemia. E nessa imagem podemos ver uma comparação que o artigo faz sobre camundongos e homens. O que ele diz? Que alguns modelos de camundongos geneticamente modificados, como foi o caso do estudo, fornecem grandes vantagens para que sejam examinados mecanismos celulares e moleculares que, em última análise, podem ser de amplo valor para que seja possível descobrir os processos, no caso, subjacentes a diversas doenças metabólicas humanas. Porém, deve-se haver o cuidado para a gente não generalizar, porque o organismo não é o mesmo, as doenças podem modificar de organismo para organismo, então ele fez essa comparação de ratos e homens.
para dizer um pouquinho que não pode generalizar, que a gente tem que ter um certo cuidado com nossos estudos e principalmente do relógio circadiano. Ou seja, por fim, para concluir o artigo, a crononutrição refere-se à administração de alimentos em sintonia com o ritmo diário do corpo, o que seria o relógio circadiano, garantindo a qualidade e também a quantidade dos alimentos, tendo como principal diferencial crítico o horário das refeições, garantindo o bem-estar do organismo e o funcionamento do mesmo.